É isso aí, gente. Chegando por aqui, bora falar agora de casais. Tá, o fim de ano tá chegando, né? Aí você fala assim, vou receber um monte de parente em casa, e agora? Como é que vai ficar o casamento? Aqui a gente não tá falando da intimidade do casal, mas sabe daquela coisa de, às vezes, vocês terem aquele tempinho a dois, conversarem um pouco, um beijinho aqui e tal, e o atropelo do dia a dia? Muitas tarefas para fazer, e férias para planejar, e as crianças em casa, os parentes junto ali, e o casal acaba não respirando junto e não estando na mesma pegada, né? Na mesma sintonia. Sabe que muitas vezes acaba gerando crises em um momento que era para ser o quê? De união. Como que a gente não deixa chegar a esse ponto, Patrícia? Eu conversei com a supersexóloga Pamela Vaz, que traz algumas dicas e fala também sobre toda essa situação com a gente. Olha só. Fim de ano, férias, casais, muitos não estão trabalhando, então estão os dois em casa, algum está trabalhando, outro está em férias, enfim. Como manter a chama acesa, como manter a intimidade do casal, como deixar a rotina de lado nessa época para os casais. É sobre isso que eu vou conversar com a nossa maravilhosa sexóloga Pamela Vaz. Tudo bom, Pamela? Tudo bem, Patrícia, e com você? Bem também, graças a Deus. Pamela, as férias pode ser um momento, talvez, de reconexão, do casal reconectar? As férias, sim, sempre, né? Tem momento para reconectar. Agora a questão é que vem familiares, parentes, ou esse casal também vai à casa dos parentes e familiares, aí acaba deixando um pouquinho, né? Nem deixando de lado, mas acaba desconectando sem se perceber. Isso, porque a gente fala, né, fim de ano e férias, aí talvez vai receber alguém que vem de longe, a pessoa vai posar na sua casa, né? Aí fica aquela coisa, talvez, né, o que seria talvez para o casal reconectar ou estar ali numa intimidade, acaba não rolando tudo isso. E daí, o que fazer, Pamela? Como lidar com essa situação? É bem difícil a situação e essas festas de finais de ano, mas o que é importante? O que acontece com muitos casais é que eles acabam andando no ritmo das outras pessoas, né? Então eles têm que tentar ficar no ritmo deles, para que eles continuem naquilo que eles já fazem, naquilo que dá certo para eles, que eles já têm no seu dia a dia, o que eles fazem, seja um abraço. Eu sempre falo que tem casais que eles têm um hábito de se abraçar e quando tem alguém junto ou por perto, eles acabam deixando de fazer isso. Então é legal que eles tentem manter o que eles já fazem, que eles se sentem conectados. É engraçado assim, quando a gente tá conversando, por exemplo, eu apresentei a sexóloga, a Pamela, aí a gente fala sobre reconectar, o que vem já na cabeça? E eu sei, senhora, que passou isso na sua cabeça, a gente já pensa no sexo mesmo, né, propriamente da intimidade desse casal. Mas a intimidade, ela vai muito além disso, então essa reconexão é justamente, talvez, esse abraço, um beijinho, né, ou um beijão, que seja, né, porque isso faz parte do casal. Então isso a gente não deve abrir mão por conta de pessoas estranhas dentro de casa? Sim, com certeza. E foi bem interessante, Patrícia, você falar sobre a intimidade. As pessoas confundem e intimidade não é só sexo. Intimidade vai muito além, né? Intimidade é eu me sentir à vontade para falar sobre qualquer coisa com a outra pessoa. Então, sim, o casal ele perde a intimidade com outras pessoas quando estão juntos essas datas festivas. Então, é interessante que eles mantenham isso. Quando eu falo da intimidade, eu sempre costumo falar da comunicação. Porque quando tem muitas pessoas por perto por muitos dias, né? Eu falo que passou de 2 dias já, né? Já começa a gravar um pouquinho. O casal perde um pouquinho dessa comunicação, que perde um pouco da intimidade. Então, eu falo do beijo, do abraço, mas tem essa parte da comunicação, que eles acabam não conversando, não se olhando tanto quando eles fazem, vamos dizer, durante o ano todo. Então, aí sim, perde e é importante manter isso. Aí também, por exemplo, fim de ano a gente sabe que tem as férias das crianças, né? Então, assim, você vem num ritmo, talvez, né? Se o casal tem algum período que está em casa, que as crianças estão na escola, isso não vai mais acontecer, porque essa criança provavelmente estará em casa e tudo mais. Como trabalhar essas variáveis também, Pamela? Com as crianças, né? Eu falo que a rotina, ela faz uma reviravolta. É importante, quando as crianças estão de férias, também planejar algo para fazer nos momentos em família.
mas que o casal não perca aquele momento a dois. Eu falo sempre o momento a dois, os casais eles entendem assim, nossa, uma coisa muito extraordinária, muito fora daquilo que é comum, daquilo que é normal do dia a dia. Mas pode ser à noite. Isso tanto com as crianças de férias em casa, quanto com familiares. Porque se durante o dia não consegue ter muito essa conexão, mas e na hora de dormir? Na hora que vai deitar? E o que é isso, essa conexão? É o conversar, é a comunicação. Falar sobre coisas do dia a dia, conversar o que aconteceu, o que fez, o que não fez, o que gostaria. Aquelas coisas que não consegue conversar tanto na frente dos filhos, quanto na frente de outras pessoas familiares. Aí também algumas pessoas podem falar assim, mas Patrícia, Pamela, por exemplo, fim de ano aqui em casa é tudo tão bagunçado, daí vem parente, tem as crianças, eu trabalho em dobro, porque daí você cozinha, você serve, você conversa, que à noite eu quero deitar e apagar e dormir ali. E aí, Pamela? É importante, vamos falar assim, a gente nunca sabe a quantidade de dias que vamos passar com outras pessoas juntas, mas é importante que reserve, vamos falar assim, se é uma semana, né, reserve um dia desses 7 dias para você estar junto com o seu parceiro, né, porque é interessante, é importantíssimo que o casal tenha isso. Claro que quando a gente está com outras pessoas, ou seja, nessa correria de faz comida, lava louça, isso e aquilo, crianças, então, principalmente as mulheres, elas acabam deixando isso mais de lado e colocam que estão muito atarefadas. Mas é importante que reserve. Então, vamos ver, de 7 dias, reserve um dia como casal para essa intimidade, só os dois. Maravilha. E nós temos também casais, por exemplo, que talvez já tenham filhos crescidos, né? Ou que tenham a disposição para deixar os filhos em algum lugar e conseguir viajar a dois, né? Fazer uma viagem a dois. Importante também para esse casal, né? Reconectar de fato, viver talvez aquele início de namoro e tudo mais, Pamela. Isso é muito gostoso e é bem importante também. E a maioria dos casais, Patrícia, deixam de fazer isso. Principalmente com a chegada dos filhos, porque, mas eu não vou deixar o meu filho, porque como é que eu vou viajar, não vou levar meu filho junto, tá, mas e antes dos filhos? Não é só você e o seu parceiro, a sua parceira, então é importante manter, e isso dá uma renovada no relacionamento. E aí a gente fala da intimidade ou da conexão, que não é só sexo. Quando está só o casal consegue conversar sobre outras coisas, coisas íntimas deles, sobre a educação dos filhos, sobre objetivos, né, que é importante agora no final do ano, para que os casais comecem em 2026 renovados, que eles coloquem objetivos em comum, sabe, para que eles já iniciem com mais conexão. Então, viagem a dois sempre é bem importante e bem interessante também. E se a pessoa não puder fazer essa viagem a dois, talvez não planejou, ou ainda está com crianças muito pequenas, enfim, N motivos, talvez reservar um dia para sair só os dois, nas férias, para ir num jantar, né? Para fazer algo diferente, Pamela? Com certeza. E até quem não gosta, às vezes, de sair de casa ou não tem condições, eu sempre falo assim, que tem tantas ideias, a gente pode usar tanto a nossa criatividade, que a gente pode fazer isso em casa mesmo. A gente muitas vezes não precisa sair de casa. Tem filho pequeno, tem mais de um filho, coloque os filhos para dormir, separe um momento só para o casal. Então é possível, a gente só precisa usar a nossa criatividade. Perfeito, é isso aí, gente. Pamela, muitíssimo obrigada, viu? Mais uma vez, pelas dicas, pelos esclarecimentos, sempre iluminam aí o nosso caminho, viu? Eu que agradeço mais uma vez o convite, Patrícia. E até a próxima, minha linda. Até. É isso aí, vocês voltam com o nosso Vitrine Revista.